Bom dia, alunos do 7º ano da Escola de Ensino Fundamental Dr. José Simões Filho, Lagoa Vermelha, professor Michel, na complementação da temática Renascimento e Humanismo. Eu estou passando aqui nesse vídeo para explicar, para dar mais um reforço no que concerne a nossa temática de Renascimento e Humanismo, né? Lembrando que o Renascimento, como eu já havia falado anteriormente, é a volta dos ideais antropocêntricos, né? Onde o homem agora tomaria para si, né, o protagonismo, né, que fora tirado pelo período medieval, onde Deus, né, o teocentrismo, ele dominou, né, por aproximadamente 1000 anos, né, a Europa, pois o Renascimento ele é tem a sua origem na Europa, né, mais precisamente o país assim que mais, né, aderiu a essa coisa toda do humanismo, né, e do Renascimento foi a Itália, né. É que os grandes mestres renascentistas eles são italianos, né, Michelangelo, né, o próprio Rafael, né, Leonardo da Vinci, né, entre o Dante Alighieri, né, e por aí vai outros, tanto precursores como também protagonistas desse processo renascentista, né, do Renascimento. E os ideais antropológicos, né, agora eles antropocêntricos, né, eles vão agora ganhar um peso muito grande nessa questão, nessa nova fase pela qual a humanidade passará, que é a fase do Renascimento e do humanismo. Renascimento científico, né, um renascimento que erroneamente hoje a gente chama, a história convencionou chamar de Renascimento, porque anteriormente tinha-se uma ideia de que toda a produção científica e cultural ela estava estagnada. Ou seja, o mundo, entre aspas, a Europa não estava avançando, né, com os ideais, né, científicos, né, enfim. Tudo era voltado para Deus, né, para as questões referentes a Deus. Daí o nome teocentrismo, né? Deus no centro, né? Deus, centrismo, centro. Então, teocentrismo. Então, essa e outras teorias também surgiram, como a teoria, né, heliocentrista, né, de Galileu, né, que ganhou peso, né, no período renascentista, né, porque anteriormente a igreja pregava que a Terra era o centro do universo, né, com o céu girando em torno da Terra, né, o Sol girando em torno da Terra, né, e não mais o Sol no centro, né, com a Terra girando em torno dele. Essa teoria do heliocentrismo também foi uma teoria bastante contestada pela igreja, tanto é que o cientista, né, Galileu Galilei, ele quase perdeu a vida, né, sendo queimado vivo por conta disso, né? O que não aconteceu com Giordano Bruno. Giordano Bruno também foi outro cientista que defendeu a mesma coisa, só que não se retratou com a igreja, né? A igreja católica o que fez? Queimou Giordano Bruno vivo na fogueira, né? A Inquisição, que era o que dominava na época, né? O que era a Inquisição, né? Que o Renascimento veio combater, né? Essas questões renascentistas veio combater. Era justamente o quê? A autoridade da igreja acima de tudo. Quem contestasse a igreja seria o quê? Condenado à morte. Então a igreja era a grande mandatária do pensamento, né? A mandatária das leis, a mandatária de toda a sociedade da Europa da época. Então era ela que mandava, era ela que comandava e dominava os costumes entre as pessoas. Então foi aproximadamente 1000 anos desse jeito. E, dito isso, nós vimos aí essa teoria, voltando à teoria do heliocentrismo, né, que defendida por Galileu, é a teoria em que o Sol, né, só recapitulando, o Sol ele é o centro da nossa Via Láctea, como hoje nós sabemos que é, constatado cientificamente, só que um cientista, naquela época, né, 500 anos atrás,
né, já dizia que isso era isso que acontecia, né? O Sol era o centro da nossa Via Láctea com a Terra girando em torno dele, que é a teoria do heliocentrismo, né? E a igreja dizia que não, a igreja pregava, pessoal, a teoria do geocentrismo. O que é geocentrismo? Geocentrismo é aquela teoria em que a Terra está no meio, a Terra é o centro do universo, porque Deus, o Criador, fez a Terra, criou o céu e a Terra, então a Terra era o centro, com o Sol girando em torno dela. Então, e os outros planetas também, a Lua, inclusive, claro. Então, mas não era essa. A gente sabe que não é essa a verdade dos fatos. A gente sabe que a Terra é que gira em torno do Sol e não o contrário. Então, a teoria geocentrista, ela era uma teoria da igreja, né? Uma teoria que era moldada, né, e defendida e espalhada pela Igreja Católica, assim também, pessoal, como a Igreja acreditava que a Terra era plana. Então essas teorias, né, que surgiram durante o período renascentista foi muito interessante. A Igreja pregava e acreditava que a Terra era plana, né, como uma mesa, né, e que no horizonte, né, quem ousasse ultrapassar, né, esse horizonte, né, iria cair num abismo, né, ia cair num abismo profundo, né, enfim. Uma das pessoas que mais sofreram com essa problemática, né, imposta pela igreja foi Cristóvão Colombo. Quando Cristóvão Colombo quis sair da Europa, da Espanha, para futuramente descobrir o continente americano, né, ele quase não conseguiu, porque a igreja dizia que a Terra não era redonda. E Cristóvão Colombo dizia, a Terra é redonda. E, inclusive, a igreja dizia que não. A igreja dizia que a Terra era plana, né, com um abismo, né, depois do horizonte. Quem ousasse ultrapassar esse abismo iria cair no espaço, no abismo, sei lá. Então, assim, e Cristóvão Colombo dizia, não, a Terra é redonda, é como uma laranja. Então, os barcos eles vão desaparecendo porque a Terra, ela como ela é redonda, ela se curva, né? Então, assim, vai se curvando, vai desaparecendo no horizonte, porque ele vai, né? Ou seja, girando, né? Isso, inclusive, devido à curvatura que o nosso planeta faz. Então, gente, são teorias que, assim, que permearam todo o imaginário daquele período renascentista, né, e humanismo. E o humanismo, né, gente, são as ideias, ou seja, as ideias humanas, né? Os homens agora seriam o quê? O centro das discussões. Não tem mais essa coisa de Deus, né? Deus continua existindo, mas ele não é mais o protagonista, ou seja, ele não é mais o centro das discussões. Né? A literatura, a poesia, as ciências, elas não seriam mais voltadas, né, para Deus, elas seriam agora voltadas para as questões humanas, né, para resolver os problemas humanos e não mais Deus. Daí que a gente chama antropocentrismo ao invés do teocentrismo, tá certo? Então é um vídeo curto. Eu queria agradecer a vocês aqui pelo espaço, né, só para a gente reforçar isso daqui essa semana. Vocês têm o material de vocês, né? Peço que acessem o nosso canal no YouTube, né, e participem, curtam, né, e se puder divulgue os nossos vídeos, tá certo? Porque esse material que eu estou lançando para vocês, ele vai ser importante para que vocês possam vir tirar dúvidas à medida que a gente for colocando as atividades, tá certo? Então, no mais, né, paz e bem a vocês, tenham todos uma terça-feira, uma excelente terça-feira e que Deus os abençoe.